Hola chicos, como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer mais um vídeo de como que foi a minha final, só que agora é de anatomia C. Então, roda a vinheta. Bom, se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso me dá um feedback de que vocês estão gostando desse vídeo. Também compartilhem isso com alguns amigos seus que, sei lá, estão vindo para a Argentina ou querem conhecer como que é o método de estudo na Argentina. Falando em métodos de estudos, também vou deixar aqui no iCard um vídeo sobre métodos de estudos, porque sempre que eu falo de final, muita gente me pergunta qual que é o meu método de estudo. E já tem vídeo aqui no canal, então é só dar uma pesquisadinha. E me siga lá no Instagram, que é a rede que eu mais posto. Eu sempre posto tudo lá primeiro e depois eu venho aqui dar um relato mais detalhado e profundo sobre as provas. Então, vamos lá. Minha cursada de anatomia C, eu fiz em 2020. Aí, 2021 eu não fiz a final e fui fazer em 2022. Então, na verdade, assim, eu fiz uma final que foi em 2021, em dezembro, só que não deu certo. Eu reprovei, eu fiquei com 3. Aconteceu alguns imprevistos, eu consegui passar no Choice, mas quando foi pro oral não deu certo. Mas eu tô aqui pra contar da vez que deu certo. Então, só pra deixar aqui avisado pra todo mundo, porque sim, às vezes as coisas não dão do jeito que a gente planeja, não saem conforme o planejado e tá tudo bem. É só replanejar, né, a rota e fazer. Então vamos lá, como que é essa final de anatomia C? A cursada de anatomia C eu achei bem tranquila, a não ser o último parcial que eu achei um pouquinho mais pesadinho, que eles pegaram um pouco mais firme assim, mas nada, sabe, impossível de, não dá pra passar. Não, se você estuda, você consegue aprovar. Eles gostam muito de topografia, muito de triângulos, quadrilátero, losango, tudo que tiver isso, assim, topografia, eles vão amar e com certeza vai cair na sua final e no seu parcial. Então eu tive uma cursada boa, fui fazer essa primeira oportunidade, não consegui, me sobraram mais 2 oportunidades de finais. E aí nessa segunda eu não tive muito tempo para estudar, confesso que eu estava muito insegura, porque, como vocês viram, eu vim de uma bateria de finais, então todas as finais eu estudei com 8 a no máximo 15 dias estourando de estudos para fazer as finais. E isso é meio desesperador, não recomendo pra ninguém. Então, eu saí da prova de físio, me sobraram 15 dias para a prova de anato, 14 por aí. Só que eu sempre tiro o dia que eu estudei, né, pra prova, que eu fiz a prova de físio, e o dia depois pra organizar minha casa, dar uma descansada e ir pra próxima final. Com a anatomia C não foi diferente, eu fiz igual, porém, lá pros 10 dias mesmo que faltou pra prova, foi aí que eu peguei firme, porque eu descansei mais do que nas outras, porque eu estava esgotada, já era minha última final, minha quarta, né, final que eu ia dar nesse ano de 2022, então eu já estava um pouco cansada, confesso. Porém, com 10 dias eu peguei firme, eu fiz um curso de apoio, isso daqui não é publi, não é é somente uma indicação, porque eu paguei. Eu fiz o curso Bio e Anato, acho que é assim que se fala. Vou explicar mais ou menos como que foi. Eles têm um cronograma de 6 dias e nesses 6 dias eles te passam uma revisão da matéria do ano inteiro. Como todo curso de apoio, gente, não dá pra você falar, eu aprovei por conta do curso de apoio. Você aprovou porque você estudou, e o curso de apoio ele pode ser muito bom pra te ajudar a aprovar, mas não é só ele que vai fazer você aprovar. Se você for pro curso de apoio, for pras aulas e não estudar, não faz milagre, você pode estar no melhor curso de apoio. Então eu fiz esse, é um curso de apoio que eu gostei, porém ele não é focado para anatomia C, então tem alguns termos, eu tô já querendo jogar para o espanhol, alguns termos que não são 100% utilizados na anatomia C, mediastino, a professora ela dá para todas as anatos A, B e C, e então
Eu achei que nessa parte não serviu, porque a NATC é uma coisa totalmente diferente. A gente tem um professor, a gente estuda pelo Dr. Gali, o mediastino, então é totalmente diferente de outras anatomias. E aí você tem que ter esse cuidado. Então, assim, eu gostei do curso de apoio, achei que eles deram uma grande revisada, teve alguns tips, algumas dicas que sim me ajudaram a aprovar nessa anatomia C por conta deles, muita coisa de irrigação, de inervação, de plexo. Eu gostei do jeito que a professora deu ali daquele curso, porém não foi a coisa decisiva para eu aprovar, ok? E sobre os resumos. Gente, os meus resumos de Anato C, eu até falei isso nos stories. Eu postei um stories falando assim, gente, eu não sei o que eu tava fazendo na cursada de Anato C. Porque quando eu peguei pra ler, eu não sei se era porque já tinha bastante tempo que eu já tinha visto a matéria de Anato C, tipo 1 ano sem ver a matéria. Quando eu fui pegar pra ver, tinha muita coisa que, tipo, parecia que eu nunca tinha visto, que eu não lembrava. E os meus resumos estavam meio bagunçados. Eu achei que eu não era muito organizada nessa parte de resumo de anatomia C. Então teve uns resumos que tava meio rabisco e eu não tava entendendo rabisco, porque já fazia 1 ano. Então isso daí eu acho que me atrapalhou. Porém, como eu tenho amigas, e por isso que eu digo que uma cursada sempre é bom você ter um grupo de amigos que te incentive a estudar, porque o que eu fiz? Eu pedi os resumos delas, de 3 amigas na verdade, e elas super me emprestaram, e aí eu tô aqui com os resumos delas, assim, elas já tinham feito essa final aqui antes, e a outra amiga não tinha feito a final, mas ela tinha os resumos do ano que tava bem mais organizado que o meu. Vou mostrar o meu e depois o primeiro delas, de 2 amigas minhas, que são esses aqui, ó. Elas gostam muito de mapa mental e tudo mais, então elas fizeram e me emprestaram. Então tô com os resumos aqui delas, inclusive vou devolver. Aí eu vou mostrar o meu resumo, gente. Tá aparecendo, tá vendo? Aqui tá até organizado, mas tem muita coisa assim, ó, rabisco que eu fiz em cima, e aí ficou desorganizado. Mas uma coisa que eu gostei bastante dos meus resumos é que, por exemplo, inervação, eu sempre colocava, tipo assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver, ó, inserção, deixa eu focar em mim, focou. Eu colocava assim, ombro. O ombro tá composto por tais músculos. Aí eu colocava peitoral maior. Qual que era a inervação, qual que era a inervação e a função desse músculo. Então, nessa parte eu acho que eu arrasei. E essa parte aqui, ó, eu também colocava aqui, ó, os triângulos, eu desenhava aqui, isso é topografia, né? Entre um músculo e o outro vai formar o quadrilátero. O triângulo tal. E aí eu colocava esses chips, porque a Anato C gosta bastante dessas coisas. E esse resumo aqui, que também era de uma outra amiga, que ela até disponibilizava antigamente. E aí tinha umas outras coisas, ó. E aí eu fui, gente, a full com esses 3, com todos os resumos que eu tinha, eu lia qual que eu achava melhor. Eu também utilizei muito esse atlas aqui pra parte que é oral, que é a teórica. A teórica é mais, né, teoria, então eu usei os resumos, usei assim, né, gente, eu estudei os resumos. E pro oral, como era mais os preparados, que ia ser pinte dos preparados, então é muito real, são esses preparados que mostram na prova pra gente, e foi por aqui que eu utilizei também pra saber cada coisa, cada músculo. Eu recomendo muito esse atlas, que é o atlas do Shokoshi. Deixa aqui, ó, o nome pra vocês, acho que focou. E esses foram os materiais que eu utilizei, né? Vou explicar como que vai ser essa parte da prova de anatomia. Bom, a prova é dividida em 2 partes, uma choice e uma oral. Então a primeira choice vai ser 125 questões, você tem que acertar 80 dessas questões de xizinho. E aí você tem 2 horas para resolver essa prova. Antes da prova começar, já saiu lá no entorno que depois que a prova acabasse, a gente ia receber um e-mail, ou no entorno ia aparecer
se a gente tinha aprovado, né, qual professor iria tomar a minha prova no próximo dia. Aí eu falei, pra mim que beleza. Aprovei com 88 questões acertadas, sendo que eu precisava acertar 80. E aí no mesmo dia eu recebi um e-mail e nesse e-mail falava que no outro dia, né, na quarta-feira, se eu não me engano, eu acho que era quarta-feira que eu fiz o Choice, na terça, e na quarta eu ia ter a prova às 8h15 da manhã com um e-mail lá, não falou quem ia me tomar, mas falou, chegou o e-mail ajudantes Mércoles, ou seja, ajudantes da quarta. E aí eu pensei, vai ser ajudante que vai me tomar. Como que é? A primeira parte da prova é Choice, então são questões teóricas. Você vai lá, lê os seus resumos, obviamente, estuda o teórico bem. Foi assim que eu fiz, tá, gente? Eu estudei o teórico bem, fiquei falando também o teórico, porque eu pensei que na parte oral pode ser que às vezes o professor me pergunte teórico, pode ser? Pode. Deveria não perguntar, porque no edital tava falando que seria só a parte prática. Mas tem professor que eu fiquei sabendo, né, dos testemunhos, porque aqui a gente tem mais ou menos grupos, e aí o pessoal vai falando, tipo assim, meu testemunho, tal professor me tomou, ele me pediu isso, isso e aquilo. Mas então você vai saber como que é a prova? Não, gente, porque o professor pode perguntar pra qualquer um que ele quiser. Então você nunca sabe o que o professor vai te tomar. E aí, o que eu fiz? Eu li meus resumos pra me preparar pra prova teórica, eu li meus resumos. Nesse curso também a gente recebe algumas questões, eu fiz essas questões e foi basicamente isso. Li, falei algumas coisas, fiquei falando nesse método de falar, porque eu pensei, às vezes no teórico, né, ou na prática vão me perguntar teoria, e foi isso. Aí aprovei, ok, fui pra prova prática com tecnicamente ia ser ajudante. Quando eu abro a tela do computador lá, quem que tá, gente? O Esborrate. Sim, o professor que dá aula no canal do YouTube. Ali, gente, eu pensei, pronto, já deu. Ele é um professor muito famoso e tudo mais. Meu Deus, ele vai me perguntar muita coisa, eu não vou saber de nada. Como sempre, eu sempre surto nas provas, né? E aí eu falei, calma, já estamos aqui, essa é a segunda oportunidade, não vai adiantar nada você chorar, simbora. Nessa segunda prova, o que eu fiz? Eu tenho esse atlas aqui, né? Que é o Shokoshi, Yokoshi, sei lá como que se fala. Ele é preparado real, ou seja, são corpos reais. E aí, tipo, você vai vendo, tipo assim, que é isso? Que músculo que é esse? Aí, tipo assim, músculo 10. Aí você olha, músculo 10 vai ser músculo obturador de la boca. E aí eu fui treinando assim. Geralmente a gente sabe o que eles mais gostam. Só que eu fui olhando as imagens e fui falando, tal coisa e tal coisa. E aí eu olhava no Atlas pra ver se realmente eu tava falando certo ou se eu tava falando besteira. Se eu tava falando besteira, eu olhei e falava, tô falando besteira, deixa eu voltar aqui de novo, e falava tudo de novo. Foi assim que eu me preparei pra final oral de Anato C. E deu certo. Vou agora falar mais ou menos o que o professor falou. Eu entrei, ele me deu bom dia, e aí ele tava com um slide com sei lá quantas fotos, né, de preparados. Sim, os preparados não eram da cátedra, eram preparados bons, como se fosse desse Atlas mesmo. E isso foi bom, porque não era desenho, ele não me mostrou desenho algum, ele só me mostrou preparados e os preparados estavam inteiros, então deu pra me localizar certinho. Peguei e falei, simbora, né? Aí ele me mostrou uma imagem de endocrânio e falou o que eu via. Aí eu falei que era endocrânio, que a gente tinha as fossas... eu esqueço o nome dessas fossas, mas na hora eu falei certo. Fossas, fossa média, anterior, posterior, desde os limites. Aí eu fui falar dos agorreiros, ele não quis. E aí ele falou que se insertava na média. Aí eu falei que era o lóbulo temporal, ele falou que tava certo. Aí depois ele foi me levando pra distintas imagens. Eu vou falar aqui, mas tipo assim, cada professor vai perguntar de alguma imagem, de alguma parte do corpo, não vai ser igual. Aí ele me perguntou sobre vértebra, que era uma vértebra torácica, e aí eu falei, ele foi apontando as partes da vértebra e eu fui falando, e aí eu falei, ele me perguntou como eu sabia diferenciar uma vértebra da outra, falei. Aí ele me deu uma imagem de abdômen, onde que a gente tinha a cavidade retroperitoneal. Falei em espanhol, mas é isso. E aí ele apontou para algumas coisas, como a mesentérica inferior, a artéria mesentérica inferior, e falou o que irrigava. Eu falei que irrigava o intestino, falei que tinha o arco de
eu acho que é Rionolando, eu falei o nome lá certo. E aí fui falando as coisas. Ele me perguntou coisa teórica assim, me deu um preparado de braço assim, que era interno, apontou a artéria umeral juntamente com a bifurcação dela, que ia ser a artéria radial e cubital. Me perguntou o bíceps que tava aqui, que músculo que era, como que ele tava inervado. Me perguntou de preparado de queixo e apontou. Teve inervação do queixo que eu não sabia. Ele perguntou do esternocleidomastoideu e de um outro. E aí ele falou que era hipoglossum major e nervo espinal, que ia formar lá a inervação. E aí ele foi me perguntando uma série de coisas e ia pra muita imagem, gente. Então, assim, aqui não adianta muito eu ficar falando quais imagens ele me tomou, porque cada pessoa vai ser tomada por um professor, vai ser diferente. Mas, basicamente, essa foi minha final de Anoto C. Ainda não saiu a nota. Ele não falou também, porque a nota final é uma soma da nota teórica com a prática. E aí eu tô esperando subir. Hoje é que dia? Hoje é segunda-feira, dia 11. Então vou esperar aqui. E aí quando tiver eu volto aqui, falo pra editora colocar quanto que eu tirei na nota de Anoto C. Acabei de acordar e vou ver minha nota. Falaram que subiram. Tô me tremendo inteira, nervosa. Eu tirei um 9. De todas as matérias que eu tinha mais medo era essa. Essa foi minha experiência de Anoto C. Não tem muito o que falar, é literalmente estudar e ficar com o Atlas o dia inteiro vendo imagem, apontando e falando, isso é isso, tá inervado por isso, o que é isso, é a artéria facial. Tinha umas questões assim, tipo, que tava até no grupo de ajudantes de Anoto C no Facebook. E aí esses ajudantes colocavam essas imagens e colocavam umas perguntas. Eu entrei nesse grupo, assim como todo mundo que tava aprovando na prova tava falando pra entrar nesse grupo, porque lá eles davam essas dicas, tipo, o que é isso? Aí, tipo, você meio que falava, aqui é a artéria facial, aqui tem um músculo masseteiro. E aí eles colocavam umas imagens e aí a gente ficava respondendo o que era. Então isso me ajudou também. Pode ser que ajude você. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Todas essas coisas. E espero que esse relato ajude você que está preparando sua final. Um beijo no coração de vocês e